Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Todos os dias temos uma oportunidade nova de lapidar nossa realidade de acordo com o que almejamos para o futuro. Para nós, a lapidação acontece quando vemos uma criança com um instrumento musical na mão, um lápis para compor um desenho, uma sapatilha nos pés, um cantar, um livro, um sorriso no rosto e fazendo o sorriso no rosto de alguém. Afinal, artista é quem faz sorriso no rosto de alguém. A Escola das Artes Professor Nazareno Moreira e a JCR Construtora Incorporadora reafirmam o compromisso de contribuir com a democratização do acesso à arte e à cultura por crianças, jovens e adultos. Oi, mundo! Hoje eu estou em Belém do Pará com o professor Nazareno Moreira, que tem duas escolas de arte. Uma em Castanhal e uma em São Domingos do Capim. Basicamente, ele é responsável pela educação musical de muitas pessoas, de muitas crianças, de muitos jovens no Nordeste paraense. Professor, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélia. Para mim também é motivo de grande satisfação fazer parte dessa conversa cultural. Afinal de contas, a arte é o que mais representa a cultura de um povo, a nossa cultura, né? Nossas linguagens, nossas formas de viver. Né? Para mim é de grande relevância fazer parte desse bate-papo com você. Obrigada, professor. É uma honra conhecer o famoso tio Neno, que todo mundo fala, inclusive nossa belíssima Thaís Sodré, senhor, também faz parte da vida da Thaís. Me fala, professor, como é que essa história de criar uma escola de arte voltada a acolher jovens para fazer essa educação de cultura, de arte? Pois é, né? Para mim, primeiro, que todas as pessoas elas precisam fazer parte de um estudo artístico, porque todos nós vivemos com a arte ao nosso redor, no que a gente veste, o prato que a gente come, os ornamentos, o vaso que está em cima da mesa, a camisa, o caderno que a gente compra para uma criança, a bola, o sapato, né, o óculos que a gente usa, tudo tem um quê artístico, tudo foi feito por um artista, foi pensado por um artista. Então, para mim, a arte ela é fundamental na educação de uma pessoa, na vivência de uma pessoa. Onde o senhor começou primeiro? Em Castanhal ou aí em São Domingos do Capim? Foi em São Domingos do Capim, né? Foi a nossa primeira versão, foi em São Domingos do Capim. Eu sempre gostei da arte, né? Sempre gostei da arte. Chegou o momento que eu achei que seria necessário a gente fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu sempre penso que aonde a gente passa, a gente tem que deixar um rastro bem marcante, né? E o rastro que eu gosto sempre de deixar é voltado para o conhecimento, e esse conhecimento agora foi em função, por meio da educação, da arte e educação. Então, lá em São Domingos, por volta de 30 anos, acredito que no decorrer dos meus 17 anos para cá, assim que eu comecei a aprender a linguagem artística, a partir do violão, eu também comecei a transmitir para outras pessoas, que eu achava que seria muito importante. É aquela história, conhecimento guardado é conhecimento sem valor. Então, eu comecei a passar para as crianças, fiz parte de um projeto, né, no passado, um projeto que era do governo federal, e depois eu achei que eu teria que montar um trabalho, fazer um trabalho onde as pessoas pudessem fazer parte, né, para que elas pudessem levar arte para a igreja, levar arte para casa, levar arte onde elas estivessem. Então foi aí que começou esse trabalho, em São Domingos do Capim. E Castanhal? Quanto tempo já estamos em Castanhal? Castanhal, eu cheguei em Castanhal por volta de 2012, né? Então, eu já tenho 10 anos em Castanhal, e
Quando eu cheguei com essa ideia. Cheguei com essa ideia, porque eu vi que não tinha. Tinha vários, com certeza, vários artistas trabalhando com arte, com estúdio de dança, estúdio de música, mas com a arte integrada não tinha. Eu não vi nenhuma instituição com as artes integradas, deu para início, né, para fomentar a arte, para fazer com que a arte chegasse nas pessoas. Aí a gente chegou com essa ideia em Castanhal. E foi uma ideia que deu super certo. A partir do momento também a gente conheceu uma família que tinha muito interesse, os empresários, que é da JCR, né? A JCR é uma empresa de construção civil, e eles conseguiram, a gente conseguiu organizar os nossos sonhos e sonhar junto. Então, foi a nossa empresa de arte e a empresa de construção civil. Aí a gente juntou as nossas ideias e deu nesse trabalho aí, para que a gente pudesse atender as pessoas. Professor, quantos alunos já passaram nas duas escolas? Só tem ideia? Eu acredito que já passaram acho que mais de 1.000 alunos assim que já passaram, já se formaram, né? Tem pessoas que às vezes a gente não lembra tanto, mas na maioria eu lembro, entendeu? Então foi um trabalho assim que as pessoas aderiram, as pessoas gostaram, as pessoas vieram, acharam que era importante, e hoje a cada momento a gente vai pensando diferente, vai pensando numa nova estratégia para que a gente possa ter essas pessoas ao nosso lado com esse trabalho, fazendo parte dessa construção, porque a arte não é nada pronto. Na verdade, a gente nasce e a gente não encontra nada pronto. Tudo a gente tem que construir. E a arte é uma construção que só para quando a gente apaga. Quais são os tipos de arte que tem na sua escola, professor? A gente trabalha com várias linguagens. A gente trabalha com a linguagem musical, onde tem o ensino do violão, o canto coral, o teclado e a flauta doce. E nas artes na dança, na linguagem da dança, a gente tem, por enquanto, o balé. E nas artes visuais, a gente tem o desenho. Professor, além das queridas e belas Thaís Sodré e Évila, que por Aham. acaso é sua filha, mas tem uma voz belíssima, quais são assim, as outras crianças que o senhor alfabetizou na linguagem musical, na linguagem das artes, que hoje já estão voando para outros lugares? Isso, é importante saber, né? Essas crianças, elas chegaram criança de fato. Hoje ainda são crianças, mas são todos adultos. E eu fico muito grato por eles terem a arte que a gente passou para eles como o maior projeto da vida deles, projeto de infância, o projeto dos sonhos, né? E são muitos, hoje são professores, tem advogados, tem profissional do meio ambiente, enfim, tem uma série de pessoas assim que hoje são formadas, e quando eles falam da vida deles, eles citam esse momento, que foi o melhor momento que eles passaram, o momento de formação. Hoje também tem uma coisa, Elia, que eu sempre falo, às vezes os pais eles pensam assim: eu não sei o que meu filho gosta, eu acho que ele não gosta disso, eu acho que ele não gosta de arte, eu acho que ele não gosta daquilo. Ou então ele pergunta: o que é que tu queres? E o que eu tenho sempre falado para as pessoas: põe a sua criança em qualquer atividade artística, porque no momento ela não sabe para que serve. Ela só saberá para que o quanto vai servir no momento que ela precisar, que ela tiver adulta, porque a arte é a maior forma que eu entendo de se comunicar. É através da arte, que é uma linguagem muito direta e eficaz. A partir do momento que você olha, que você sente, que você ouve um som, ele fica. Quais são os outros artistas que a gente tem que saíram, que tiveram como base a sua escola e que agora estão cantando, tocando aí pelo mundo? A gente teve vários, a gente teve, vou citar o nome de alguns aqui, né? A gente tem o Saulo, que mora na cidade de Mãe do Rio, ele faz voz e violão, né? Tem a Thaís Sodré, que você já viu, tem o Raio dos Teclados, que fez muita seresta, e hoje ele serve a igreja evangélica, é um cara muito bom, uma pessoa maravilhosa. Tem o filho dele, que hoje toca também, que passou pelas nossas escolas. E a grande referência que eu dou sobre o meu trabalho é o que eu consegui passar para meus filhos, que eles seguem. Eles não têm a música simplesmente como um fazer, porque eu tenho que fazer a música, ou dançar, ou cantar. Eles têm porque faz parte da vida deles, né? Todos eles têm outras formações, né? A gente tem filha que é pedagoga, tem
o Lucas, que está formando em Direito, é gestão ambiental, especializado, tem a Evelyn, que está formando na área tecnológica, tem a minha esposa, que é professora de língua portuguesa, tem eu, que sou professor também da área das exatas, e essa é a grande referência do nosso trabalho. O que a gente transmite para as pessoas é o que deu certo com os nossos filhos. A gente não traz as pessoas para que a gente possa fazer um experimento novo deles. Claro que cada dia, a cada pessoa, principalmente no momento que a gente está passando, nesse pós-pandemia, nessa modernidade, é uma pessoa com uma diferença muito grande, né? Com uma complexidade muito grande. Não é como há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem que cada dia se renovar para que a gente possa acompanhar e fazer com que eles acompanhem também o desenvolvimento educacional como um elemento de grandiosa importância na vida deles. Qual é a faixa etária, professor, das pessoas que podem e devem procurar as suas escolas? Isso, muito legal. Olha, por exemplo, na dança, como é mais procurado pelas meninas, né, a gente pega a partir de 3 anos, 3, 4 anos, dependendo assim, da maturidade. A gente ainda não tem assim para o berçário ainda, né? Mas a gente pensa em colocar. Então, a partir da idade de 3, 4 anos, a gente já pega na dança. No teclado, eu faço um experimento com criança a partir de 5 anos. Eu mesmo gosto de pegar essas crianças para educar nessa fase. Com o violão, a gente já pega a partir de 9, 10 anos, dependendo da estatura física. Na flauta doce também a gente já pega a partir de 7 anos. Entendeu? Então, são assim, fica um pouco relativo. E também a gente atende também aluno com espectro, transtorno do espectro do autismo, dependendo do tamanho, né? A gente tem cadeirantes, então a gente trabalha a educação de fato, né? A partir da arte, muito voltado assim para a educação mesmo. E não tem limite, qualquer adulto pode lhe procurar. Qualquer adulto pode procurar os nossos serviços. Quais são os horários que o senhor tem? De segunda a sexta, de manhã, tarde e noite, a gente atende. Então, o senhor também é inclusivo, né, professor? O senhor também tem uma escola inclusiva. Também sou inclusivo. A gente trabalha porque a arte ela é para todos, para qualquer idade. Qualquer pessoa é importante fazer arte. Tem um momento da vida da gente, por exemplo, por enquanto, a gente tem força física. Por enquanto, a gente tem força física, força intelectual para a gente resolver nossos problemas, para a gente, enfim. Mas depois a força física da gente ela vai terminando. Então, mas a nossa força mental, a nossa idade mental, ela acaba indo um pouco mais além. Então, por isso eu aconselho as pessoas a buscarem a arte, porque quando o corpo já vai diminuindo a velocidade, mas a mente ainda está com uma velocidade boa, a mente não pode cansar. Então, todo tempo a mente é precisa ela estar funcionando com atividades artísticas, uma textura, violão, teclado, canto. Eu acho isso muito importante, porque você sabe, quando a nossa mente, a nossa musculatura da mente, ela vai fracassando, provavelmente a gente poderá contrair um Alzheimer, né, um problema desse, uma doença dessa natureza, por falta desse exercício. Professor, quais são as contrapartidas sociais das suas escolas? A nossa contrapartida social, por exemplo, em Castanhal, ela é muito maior que São Domingos do Capim, né? Em Castanhal, como a gente foi para um bairro um pouco afastado do centro, né? Então, como a gente está situado, localizado lá, a gente procurou buscar as pessoas dos arredores para que a gente pudesse dar bolsas de estudos, né? Através do apoio de alguns parceiros, né? De algumas empresas, deu para que a gente pudesse atender essas crianças. Então, a gente tem uma contrapartida a gente atende 90 crianças bolsistas em Castanhal. Em São Domingos a gente tem menos, né? Tem menos que a gente não tem ainda aqueles parceiros, né, que abracem a ideia. E em Castanhal a gente já conseguiu. E o senhor tem canto coral também nessas escolas? Isso, na verdade a gente tem o canto popular, onde as pessoas vão cantar o gospel, vão cantar rock, cantar as músicas populares que elas gostam de ouvir, né? E também a gente trabalha muito com esse processo democrático, né? Uma arte-educação com um princípio ativo, onde o que a pessoa traz com ela
é muito importante para o nosso conhecimento, para que a gente possa linkar junto com o processo pedagógico que a gente utiliza com eles. Qual é o seu sonho maior? Meu sonho maior é agora a gente colocar em pauta a nossa metodologia, colocar em pauta mesmo para que a gente possa escrever uma metodologia própria, voltada aonde a gente possa pegar os aspectos familiares, aspectos culturais, religiosos e colocar numa metodologia para que a gente possa atender melhor. Até mesmo porque, Elia, a nossa escola ela não é comparada à escola de base comum, que o aluno ele é obrigado a estar lá. Então, a gente trabalha com o princípio da afetividade na nossa escola. Que princípio é esse? O aluno ele é muito importante, todo mundo é muito importante, o bom dia, o boa tarde, o toque na mão, perguntar como está o papai e a mamãe, o motivo que ele está lá. Então, a gente vai fazendo essa ligação para que o aluno ele possa se abrir com a gente, porque lá não está só pessoas que querem estudar música, algum tipo de arte, estão ali pessoas que às vezes querem fugir de alguma coisa, é a grande alternativa que elas têm. Então, nosso próximo sonho é justamente a gente criar por escrito, escrever, que isso aí a gente já tem na cabeça, né? A nossa metodologia própria, né? Como eu lhe falei, baseado nesses princípios. Então, o nosso professor, as pessoas que trabalham com a gente, como eu falo para eles todo dia, como não é igual à base comum, que o aluno é obrigado a ir, todo dia é como se fosse um capítulo de uma novela. Você tem que ficar à deixa para que esse aluno tenha a vontade de vir, tenha a vontade de voltar. Então é assim que funciona, porque você sabe, uma pessoa passar 2 anos, 1 ano numa atividade que fora do currículo, fora da área do currículo nacional, é muito difícil. E a gente consegue fazer isso na nossa escola, a partir desse princípio pedagógico que a gente utiliza. Professor, me diga qual foi o momento mais importante para o senhor dentro dessas escolas? Meu Deus, tem tanto momento muito importante, né? O momento assim que a gente tira muito importante é o testemunho das pessoas, dos pais, as crianças falando que lá elas queriam que fosse que eles dizem, tem a escola 1, a escola 2, a escola 3. A escola 1 é a escola da base comum, a escola 2 é o reforço, a escola 3 é a escola de arte. Eles dizem que eles queriam que fosse aula a semana toda na escola 3. Então, isso daí deixa a gente com lágrimas nos olhos. E o testemunho que os pais sempre falam para a gente, da gente acolher os filhos deles da melhor maneira, com o maior carinho, a maior satisfação, e eles serem elementos, serem pessoas importantíssimas dentro desse processo. Bom, professor, é claro que eu vou ter que perguntar, por que tio Neno? O meu nome é Nazareno, né? Em casa, os irmãos mais novos, como de costume, eles não conseguem, né, falar quando a gente está crescendo, então chamavam de Neno. E assim ficou Neno. E quando eu passei a trabalhar com as crianças, eles chamavam de tio, aí eles associaram tio Neno, tio Neno. Até meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo me chama de tio Neno. E eu fico muito feliz por isso, né? Às vezes, no momento pedagógico, né, muitos professores acham que eu não gosto de se chamar de tio, porque isso, porque aquilo, não sou teu tio. Eu acho muito importante as crianças me chamarem de tio, porque é uma coisa que aproxima, que eu me aproximo delas e elas se aproximam cada vez da gente, e elas sentem segurança, né, sentindo que tem uma pessoa, que tem um tio que possa proteger elas. Então, para mim, é muita satisfação ser chamado de tio Neno por elas. A gente sabe que o senhor é músico, né? Sim. Como foi que a arte, a música entrou na sua vida, professor? A partir da igreja. A igreja, eu acredito que na minha vida, na vida de muitos artistas que são da nossa época, até mesmo porque nós não tínhamos no interior do estado, até mesmo agora, a gente não tem muitas escolas, muitos profissionais para passar a arte musical ou qualquer outra arte para a gente, né? Então, isso despertou na igreja, com um amigo, né, que tocava na igreja, tenho um respeito muito grande por ele, mando um abraço aí para o Marcelino. Então, ele teve um carinho muito grande comigo em me passar alguns acordes, e de lá, como eu falo, como nós músicos do interior, a gente ia aprendendo música de ouvido. Hoje eu agradeço muito porque eu conheço a relação tonal a partir do ouvido, consigo entender qualquer música, qualquer coisa dentro da música eu consigo entender.
Então, foi esse princípio aí, foi o princípio da igreja, foi o princípio da religiosidade. Depois de um tempo, eu achei, por exemplo, eu sempre fui admirador da ciência. Eu entendi que somente o que eu tinha aprendido, né, com a pessoa que teve muita vontade, muito boa vontade de me ensinar, né, com as pessoas que estiveram perto de mim, eu sempre entendi que aquilo não era o suficiente. Se eu tinha aprendido aquilo, eu entendia que tinha ciência por trás, eu entendia que tinha muita coisa que eu poderia buscar. E eu sonhava em buscar uma escola de música, mas não tinha noção de que tipo de escola seria. Depois que eu comecei a ouvir falar no conservatório, aí eu busquei, deu esses princípios. Aí eu passei uma temporada, 6 anos, no conservatório. Violão é seu instrumento principal, é isso? E preferida. Para algumas pessoas já falei que eu aprendi a leitura musical sozinho, deu a ler a partitura. Eu consegui, porque é uma coisa muito difícil para você aprender é de primeira mão, só você. E eu consegui entender a leitura da partitura. Passei um tempo para entender a primeira figura, mas depois eu consegui ler. Quando eu cheguei no conservatório, eu já tinha uma leitura prévia de partitura. Até mesmo porque você sabe que há 20 anos aí atrás, 30 anos aí atrás, a gente não tinha internet para dar esse subsídio para a gente, para que a gente pudesse, né, buscar as informações. E naquele momento foi muito importante, né, para mim encontrar um livro e entender que aquilo tinha a ver com música, e eu aprendi muita coisa lá nele. Até hoje eu tenho esse livro. Onde nós encontramos o Senhor, onde nós encontramos a escola na internet? Você pode procurar a Escola de Música, Dança e Arte Professor Nazareno Moreira, que você vai encontrar. Castanhal, São Domingos. E o professor Nazareno Moreira está onde nas redes sociais? Professor Nazareno Moreira. No Instagram e no Facebook. Isso, é. Professor, nós estamos naquela época, nós estamos num momento muito tecnológico, que tudo é rede social, que tudo é Sim. Spotify. Como é que é a ligação do senhor com a internet? Como é que o senhor trabalha com esse mundo? Porque eu sei que o senhor é um homem muito moderno. Sempre tenho falado isso, né, nas minhas conversas. Nós conseguimos atravessar o século, né, esse momento secular, que a gente passou de um século para o outro, e muitas mudanças aconteceram. Nós tivemos que também acompanhar essas mudanças, principalmente nós que trabalhamos com pessoas, trabalhamos principalmente com a educação, foi muito necessário que a gente acompanhasse. E a tecnologia, para mim, com certeza, ela é de grande utilidade. Eu acredito que a gente não vai viver daqui para frente sem essa ferramenta. Pessoas sigam a gente nas redes sociais, que ajudem a divulgar o nosso trabalho. Eu acredito que o nosso trabalho ele é muito viável para a sociedade que a gente quer, entendeu? E dizer que a gente agradece muito as pessoas que fazem parte desse trabalho, os pais, as crianças, nossos colaboradores, né? Minha família, né? Minha família que é a grande responsável por isso, entendeu? E agradecer você por abrir essa conversa, por a gente ter esse momento para compartilhar ideias sobre arte. Gostaria que o Brasil tivesse mais focado, entendeu? Na arte do dia a dia, fazer com que as crianças possam começar a pensar que elas precisam ser da arte e que os adultos sejam essas pessoas sensatas, né, artisticamente. Como é que as pessoas podem ajudar suas escolas? As pessoas elas podem ajudar a nossa escola fazendo doações de material, pode ser doação de material. Se quiser contribuir economicamente também pode fazer contato com a gente pelas redes sociais. Por exemplo, como a gente diz que a gente tem um programa social dentro da escola, é muito difícil para a gente tocar esse programa, esse projeto de inclusão. Mas a gente consegue. Mas se tiver mais pessoas que queiram contribuir com a nossa escola, com certeza qualquer contribuição vai ser muito válido e muito bem revestida, né? O resultado a gente quer nessas pessoas. Você sabe hoje o momento que o Brasil está passando, né? Um momento artístico meio complicado, acho que não muito favorável. E, na verdade, a gente vê a falta que a arte fez na vida de muitas pessoas, né, na escola, a falta que a arte faz na vida das pessoas. Então, o que eu penso, por exemplo, como eu sou professor, eu penso que a hora-aula de arte deveria ser muito maior do que é, porque é mais fácil você entender a matemática ou qualquer outra linguagem a partir da arte, porque a arte é uma linguagem muito direta. A arte é o que faz de tirar da sua casa
e buscar um ar diferente quando você sai uma viagem, até que você procura. Você vai procurar um museu, você vai procurar a galeria, você vai procurar onde tem música, aonde tem, enfim, alguma coisa que tenha um contexto artístico. Então, a arte, para mim, ela é de suma importância. É preciso que se veja, que se reveja o novo conceito dentro do currículo nacional, né, da educação, para que a gente possa ter pessoas diferentes, pessoas sensatas. A arte, ela torna as pessoas mais sensatas. Políticas públicas, professor, como é que o senhor vê no seu trabalho? A gente vê assim com uma certa dificuldade, como se a arte não tivesse o valor que ela tem. Por exemplo, quando a gente pensa em política pública, é mais fácil que o político pense em asfaltar, em pintar, em fazer um monumento, fazer alguma coisa para sair numa foto bonita e tal, mas ele não pensa, na verdade, só trabalha a casca da coisa e não trabalha o interior. Entendeu? E a arte, ela é justamente aquilo que vai lá no interior das pessoas. Entendeu? É aquilo que faz as pessoas terem um sentimento mais diferente, é aquilo que faz as pessoas terem apreciação, é aquilo que faz as pessoas terem a fruição. Se você vê, por exemplo, a arte na nossa região aqui, por exemplo, a arte sonora, ela é muito forte, são coisas assim que a gente olha assim por um ângulo que vai causar um problema sério nessas pessoas, vai causar doença, vai causar uma série de coisas. Entendeu? Então, eu sempre digo que oportunize as pessoas, oportunize uma criança, abra a oportunidade, eduque seus filhos com brinquedos artísticos, com brinquedos sonoros, com coisas que possa fazer deles pessoas cada dia mais sensíveis, mais sensatas, mais diferentes, porque serão eles que um dia também poderão ser os nossos políticos, para que eles possam pensar a arte como um dos elementos principais, a arte e a educação como os elementos principais em uma política pública. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco do universo do nosso queridíssimo tio Neno, o que eu vou dizer para vocês, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem muita arte, muita cultura, e aqui tem sempre pessoas com responsabilidade, com aquele prazer, com aquela vivência de arte que quer levar para o mundo, como o nosso queridíssimo tio Neno. Professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Tá? Um abraço à sua família, né? Essas pessoas maravilhosas que lhe apoiam aí. Muito obrigada, professor. Tchau. Ela é de papo com eu.